Você já se perguntou como é estar em coma? Imagine por um segundo. Embora algumas pessoas não experimentem nada quando estão em coma, outras têm sonhos tão vívidos que acordam convencidas de que viveram 10 anos em poucas semanas. Muitos que voltaram do coma dizem que uma das coisas mais assustadoras não foi o coma em si, mas sim o processo de acordar. É uma luta longa e demorada de acordar em sua mente antes de realmente ter o controle de seu corpo. Durante esse estado de tentar recuperar a consciência, a maioria dos pacientes relata ser capaz de ouvir o que está acontecendo ao seu redor até certo ponto, e eles têm muitas histórias sobre coisas assustadoras. Para saber mais sobre como é estar em coma, confira esses relatos bizarros de pessoas que sobreviveram para contar suas histórias. Lembro-me de estar em um quarto adornado de maneira medieval. Não me lembro dos detalhes, mas a parede tinha um quadro com uma pintura muito estranha. De qualquer forma, eu estava naquele quarto dentro de uma gaiola. A gaiola era muito pequena para mim. Era como um desenho animado, como se eu tivesse sido espremido ali. Minha gaiola estava no centro desse quarto, embora eu só pudesse olhar em uma direção, porque a gaiola era pequena demais para eu virar a cabeça. Pelo menos, é isso que eu acho que me impediu. Enquanto eu só podia ver um lado do quarto, sabia com certeza que havia pessoas atrás de mim, não apenas uma. De vez em quando, ouvia um sussurro ou um leve conjunto de passos. Lembro de ficar com muito medo daquelas pessoas, minha garganta dando nós de querer chorar cada vez que ouvia um passo, pensando que vinha em minha direção. Mas não conseguia. Eu queria gritar, mas toda vez que pensava nisso, a gaiola tremia. Tudo o que eu conseguia olhar era o quadro e a parede em que ele estava pendurado, e não fazer nem dizer nada. Olhei diretamente para a pintura e me lembro de sentir tantos sentimentos malucos. Eu senti raiva. Isso me fez querer quebrar tudo. Lembro-me de sentir angústia, como se me dissessem que toda a minha família havia morrido de maneira terrível. Lembro-me de sentir felicidade, porque todos que me fizeram mal morreram. Lembro-me de sentir uma sensação de onisciência também. Bem, não onisciência completa. Era mais como estar vendo tudo de mal que estava acontecendo no mundo. Pensei em matar e torturar centenas de pessoas e tal. Desviei o olhar depois daquela longa reflexão, embora admito, o olhar tenha durado a maior parte do meu sonho. De qualquer forma, depois de desviar o olhar, olhei para a parede, mas ainda podia ver a pintura na minha visão periférica. Às vezes, eu também a via se mexer, mas nunca mais olhei para verificar, com medo do que acontecesse se eu olhasse novamente. Em um ponto, senti como se estivesse encharcado de suor. Talvez tenha sido o medo que isso me causou. De qualquer forma, eu estava com medo porque ouvi uma voz profunda, sombria e rouca, dizendo: "Tudo bem, está na hora." De repente, ouvi pessoas correndo em minha direção. Quando percebi o que estava acontecendo, lutei para me libertar da jaula. Foi inútil. As pessoas começaram a circular minha jaula olhando para mim. Eram pessoas altas, e eu sabia disso porque meus olhos não conseguiam olhar para cima o suficiente para ver seus rostos. Por fim, lembro-me de uma mão negra com unhas brancas enfiando a mão nos buracos da gaiola, estendendo a mão para tocar meu rosto. Então, em um lapso, abro os olhos e vejo minha sobrinha, que tinha 7 anos na época, acenando com a mão na frente do meu rosto, me falando: "Acorde pra gente sair e brincar."
Ela não entendia o conceito de coma. Então, quando minha mãe tirou os olhos de minha sobrinha para falar com a enfermeira, ela achou que era uma boa ideia tentar ver se conseguia me acordar. Acontece que eu estava em coma fazia um bom tempo, e ela fazendo aquilo, de alguma forma me acordou. Fiquei em coma induzido, com um monte de remédios para paralisia muscular no meu corpo inteiro por 6 semanas. Houveram várias vezes em que me lembro claramente de onde acordei na minha cabeça. E como foi a experiência, você me pergunta? Foi uma merda. Quando eu acordava na minha cabeça, eu não tinha ideia do que tinha acontecido. Então ficava totalmente consciente. Sabia que era eu, mas não conseguia abrir os olhos, mover um músculo ou sequer falar. A primeira vez que aconteceu foi aterrorizante. Comecei a entrar em pânico e por um minuto pensei que poderia estar morto. Percebi naquele momento que, se não me acalmasse, ficaria louco dentro da minha própria cabeça e ninguém poderia me ajudar. Embora eu estivesse entubado, na minha cabeça eu fazia exercícios de respiração profunda. Na época, acho que pensei que estava realmente respirando. Ouvi o barulho das máquinas e tentei me concentrar nele. Então comecei a contar o som de algo que parecia repetitivo. Isso me deu calma o suficiente para me concentrar, até que eu finalmente adormeci novamente. Passei 8 dias em coma no ano passado, após uma cirurgia particularmente traumática. Meus pensamentos acordados estavam se perguntando se eu tinha morrido ou conseguido sobreviver. Eu não conseguia abrir os olhos e estava em um colchão de ar médico, então senti como se estivesse flutuando. Isso me levou a pensar que eu tinha morrido, e me lembro de pensar que não era tão ruim, e me perguntar se meu pai falecido viria me encontrar. Quando percebi que ainda estava vivo, pensei que tinha sido ferido lutando em uma guerra, e me preocupei que minha esposa pudesse não saber que eu ainda estava vivo. Foi uma loucura de pensamentos que depois eu não entendi. Tentar se comunicar com as enfermeiras enquanto estava entubado sob efeito dos remédios era muito difícil. O que descobri mais tarde com minha esposa é que ela estava lá o tempo todo, e enquanto eu ficava agitado por causa desses sonhos, eu imediatamente me acalmava e cooperava quando ela segurava minha mão e cantava para mim. Ainda traz lágrimas aos meus olhos pensar no amor e devoção que ela demonstrou por mim durante esse período, e pode ter sido o que me salvou. Fiquei em coma induzido por 1 semana e meia, resultado de um acidente de carro. Minha família estava ao meu lado o tempo todo. Sempre que eu acordava um pouco, eles me diziam calmamente que eu havia sofrido um grave acidente de carro, que estava bem e no hospital. Em meus sonhos, eu estava cuidando normalmente da minha vida, tipo minha rotina diária mesmo. Mas o doido é que nesses sonhos eu falava para as pessoas que eu tinha sofrido um grave acidente de carro, mas estava bem e em um hospital. Lembro também de estar na sala de aula estudando e deixei cair uma caneta porque meu braço doeu, e um dos alunos na minha frente disse que é claro que meu braço estava doendo, porque eu tinha sofrido um grave acidente de carro, e assim por diante. Esses sonhos de morfina variavam, e eram muitos, do surreal ao mundano. Então percebi que se eu tivesse sofrido um acidente de carro, eu deveria ir ao hospital. Em meus sonhos, eu entrei no hospital da cidade universitária local. Educadamente fiz a triagem dizendo: "Oi, sofri um grave acidente de carro, mas estou bem e quero ser examinado." Foi quando as enfermeiras e os médicos no sonho correram até mim. Depois disso, abri os olhos e acordei. Até a próxima!
Obrigado.